Boa noite, irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar com a nossa exposição no livro de Gênesis. E hoje nós vamos lá para o capítulo 21. Muito bem, capítulo 21 de Gênesis. Você abra sua Bíblia lá e não a feche. Deixa aberta e nós vamos vendo versículo por versículo e vamos tirar lições de grande importância para a nossa vida. Hoje, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 21. O texto vai mostrar o momento em que Agar e Ismael, eles são mandados embora por Abraão. E nós vamos tirar algumas lições proveitosas para nós aqui. Então vamos ler o texto, acompanhe a leitura do texto. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e, indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Só até aqui, vamos orar mais uma vez. Deus eterno e grandioso Pai, nós te louvamos porque não existe outro Deus além do Senhor. Tu és aquele que, em Cristo Jesus, fez uma aliança com o teu povo, uma aliança eterna, que jamais terá fim. E nós te louvamos porque o Senhor nos mostra na tua palavra como foi o desenrolar de toda essa aliança, ó Deus, que está escrita por todo o corpo das Escrituras. E o Senhor nos mostra que o Senhor é poderoso e cumpriu a promessa que fez anteriormente também ao teu servo Abraão. Agora, Pai, nós pedimos ao Senhor que use de misericórdia para conosco e abra o nosso entendimento.
para que possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, e dessa maneira aplicá-la no nosso viver. Tenha misericórdia de nós, das Suas ovelhas que estão aqui nesta noite para beber mais um pouco da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo de muitas religiões. No passado já era assim. Havia muitas religiões, há muita religiosidade, e no tempo em que vivemos, as pessoas, muitos dizem o seguinte: não importa a religião em que você esteja, não importa o caminho em que você esteja, porque todos os caminhos levam para Deus. Ou seja, não importa se foi Deus que abriu esse caminho ou se foi o homem. O que importa é que todos os caminhos vão desembocar no céu. E com isso, o mundo das trevas está enganando muita gente. O contexto mais distante desse texto aqui, nós encontramos em Gênesis e também lá nos Evangelhos. Quando o homem pecou, Deus teve que inserir um novo elemento na aliança. Antes da queda, o homem estaria no céu, no paraíso, ele viveria eternamente com Deus se ele obedecesse à ordem e não comesse do fruto proibido. Mas ele desobedeceu, ele pecou, se afastou de Deus. E Deus então, lá em Gênesis 3,15, Deus coloca um novo elemento, a descendência da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. E agora a salvação não era mais pelas obras, não era mais pelos esforços humanos, mas agora era através da fé na promessa que Deus fez na descendência da mulher. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos a descendência da mulher lá. No Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, existe um único caminho, que é a descendência da mulher, que é Cristo Jesus, que venceu a serpente lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo. Mas o contexto mais próximo desse texto, se vocês voltarem aí às páginas da sua Bíblia e chegar lá no capítulo 16, vocês vão perceber que Abraão e Sara criaram um caminho alternativo para a vinda da descendência da mulher. Sara entregou Agar, a sua serva, para Abraão gerar um filho. E Agar engravidou, concebeu. E já começou a arrumar em briga. E Abraão e Sara, por algum tempo, pensaram que aquele menino era de fato o caminho de Deus. Ou seja, aquele menino veio ao mundo através de um pecado, do esforço humano. Mas a descendência da mulher seria um milagre de Deus, como nós já vimos aqui, a semana passada. E aí Ismael nasceu e cresceu. E quando ele estava aí com mais ou menos 11 anos, Sara teve o cumprimento da promessa de Deus, que foi o nascimento de Isaac. E agora, o que acontece aqui? Abraão
precisa mandar Ismael embora. O que é que Deus está deixando claro aqui para Abraão? Que ele rejeitou, de fato, o caminho alternativo criado por Abraão e por Sara. Ou seja, diante de Deus, não há caminho alternativos para a redenção do homem. Não há caminho criado pelo homem, pelo ser humano. O caminho é aberto por Deus e somente por Ele. E só esse caminho é válido. Não existem outros caminhos alternativos. E o texto mostra aqui que Deus rejeitou de fato aquele caminho que Abraão e Sara criaram para trazer a semente da mulher ao mundo. E Deus rejeitou. E é isso que nós vamos ver nessa noite. A rejeição do caminho alternativo para a redenção do eleito de Deus ou do povo da aliança. E eu quero que vocês prestem bem atenção, porque aqui nós vamos ver como se deu essa rejeição. O texto diz aqui que quando Isaac cresceu, foi desmamado. O desmame naquele tempo acontecia por volta de 3 a 4 anos, quando a criança já tinha os seus dentinhos, saía da idade de menino, daquela idade mais tenra, mais perigosa, e agora ele passava, de certa forma, a já ingerir alimentos mais sólidos. Então ele foi desmamado. Ismael já era um menino grande, já era um adolescente, quando isso aconteceu. E nesse dia, o texto diz aqui que Abraão, ele deu um banquete, um grande banquete. E nesse banquete foi gerada a crise, ou a zombaria de Ismael, que resultou, de fato, ali, foi a gota d'água para a sua completa rejeição e a sua saída do clã de Abraão. Ele tinha que ser separado. Então o texto diz aqui que nesse dia, o verso 1, nesse dia, Abraão deu um grande banquete. Então só a gente precisa lembrar que Abraão fez algumas alianças. Abraão tinha um clã muito grande, em torno de 600, 700 pessoas. Então Abraão convidou seus amigos e ele deu um grande banquete, uma festa, porque agora o seu filho estava passando da infância para a idade de menino. Ele agora era um menininho, saiu daquela idade mais perigosa, agora ele já pode ingerir alimentos mais sólidos, e se virar, vamos dizer assim, quase que na maneira de comer, agora ele já pode pegar com a sua mão, comer. Então ele foi desmamado, por volta aí dos 3 anos de idade, mais ou menos. Então esse banquete gerou uma crise enorme. Por quê? Porque continuando aí, no verso 2, no verso, aliás, de número 9, diz: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Aí acendeu a luz em Sara. Acendeu uma luz. Por quê? Sara percebeu que o filho da escrava, Agar, estava fazendo bullying de Isaque. O que é que nós temos aqui, irmãos? Uma perseguição daquele que foi gerado debaixo da escravidão, com o filho da livre, com a descendência da mulher. O que nós temos aqui, de fato, é o mundo das trevas perseguindo a luz. Então já começou lá, e isso acendeu a luz em Sara. Sara acordou. E o que é que ela disse então? Rejeita
essa escrava e o seu filho. Então aqui foi criada uma crise, é uma crise aqui. E essa crise aconteceu no dia do banquete do desmame de Isaac. O que gerou a crise? A perseguição do filho da escrava ao filho da livre, que é Sara. A gente lê o texto lá, e mostra que essa Jerusalém atual é a escrava, mas a Jerusalém que vem lá de cima é a livre. E por que nós somos perseguidos hoje, diz o texto lá? É porque nós somos livres. E os escravos, eles vão sempre nos perseguir. Então a crise foi gerada. E isso acendeu a luz de alerta em Sara. Então nós temos aqui uma coisa interessante também. Aqui o nome de Ismael não aparece. Rejeita o filho da escrava, porque ele não herdará. Ou seja, por que o nome de Ismael não aparece? Exatamente para mostrar a supremacia da escolha do caminho da redenção de Deus. O caminho da redenção não é fruto dos esforços humanos, mas de Deus. Então, primeiro é a crise, aí nos dois primeiros versos. E Sara, furiosamente, agora, para mostrar essa rejeição de Deus, no verso 10, a ideia aqui, ela diz rejeita. A palavra aqui é bem forte. A palavra aqui é expulsa. Expulsa. Ou seja, é como um jogador em campo que ele faz uma falta bem violenta e o juiz já vem com um cartão vermelho na mão assim, né? Isso aqui, você está fora do jogo. Ou seja, Sara percebeu que aquele menino ia causar grandes problemas se ele não fosse separado. Então, Sara reage com uma fúria tremenda para defender o filho da aliança. E ela diz, expulsa. E a ideia aqui é de desertar. Expulsar é a ideia de desertar. Ele não vai herdar nada com o filho da promessa. Nada, nada, nada. O filho da escrava não vai herdar juntamente com o filho da promessa. Só lembrando aqui, agora você imagina a dificuldade. Porque o primogênito era aquele que herdava tudo, que recebia a melhor bênção. Lembra de Jacó com Esaú? Esaú deveria receber a melhor bênção, mas porque ele vendeu, ele foi enganado pela mãe e por Jacó. Aí Jacó recebeu a melhor bênção. Por quê? Porque Deus, ele sendo Deus supremo, ele não leva em conta, não está sujeito às leis nossas, às leis da humanidade. E Deus então escolheu o menor para ser o herdeiro da promessa. É o que acontece aqui. Não é Ismael, o primogênito, que vai herdar as bênçãos espirituais, mas Isaac. Então Sara está dizendo, expulsa, deserda o filho dessa escrava. E a razão é porque ele não herdará com Isaac, meu filho. Então aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição muito importante. Os filhos da escravidão não vão herdar com os filhos da promessa. É exatamente isso que Sara está dizendo aqui. Esse menino é fruto da nossa carnalidade, enquanto Isaac é fruto da promessa de Deus. Ele é um milagre de Deus. E o filho da escrava não vai herdar com o meu filho, que é livre e que nasceu debaixo da graça. Ele não vai herdar. Então manda esse menino embora. Meus irmãos, mas isso gerou uma reação muito grande, negativa em Abraão. Pois o verso 11 diz, e isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão. Por quê? Porque o menino era seu filho.
era filho dele, era sangue do seu sangue, carne da sua carne. E agora ele teria que mandar um menino embora. Então isso causa angústia no coração de Abraão. Mas aí o que acontece? Para mostrar a rejeição de Deus, Deus então apareceu a Abraão e disse, certamente foi à noite, quando Abraão estava ali pensando, e disse no verso 12, veja o que Deus diz aí para Abraão: não temas, não te pareças isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada tua descendência e não por Ismael, é por Isaque. Então, atende a voz da tua esposa. Que dificuldade, né? Eu dizer para o homem, tua esposa está certa, atende a voz dela. Talvez foi um tapa na cara de Abraão aqui, né? Atende a voz, ela está certíssima. Então, nós vemos aqui a rejeição de Deus, porque Deus aprova o projeto de Sara agora. A ideia de Sara. Deus aprovou. Primeiro, Sara diz, ele não vai herdar. E agora está sendo avalizada por Deus. Deus está dizendo, manda a tua serva e o teu filho embora, mas não te pareça isso mal, porque eu, por ele ser teu filho, eu vou abençoá-lo, agora materialmente, não espiritualmente. Eu vou abençoá-lo. Ele será uma grande nação, será um grande povo. Então, Sara tem razão neste caso. E aqui nós aprendemos uma outra lição importante. Abraão vai ter que mandar o seu filho embora, não vai? Sabe por quê? Porque os laços espirituais estão acima dos laços de sangue. E é por isso que Abraão tem que mandar ou Ismael embora. Mesmo sendo seu filho legítimo, ele vai ter que mandar embora. Deus está dizendo, manda embora. Para ensinar para ele que os laços espirituais estão acima dos laços de sangue. Não foi isso que Jesus disse? Quem ama pai e mãe, quem ama filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se isso atrapalha você a me servir, corte os laços. É isso que Deus está dizendo aqui. E aqui, irmãos, nós temos que fazer aplicações para a nossa vida hoje. É duro. Não pense que foi mole ou uma coisa simples para Abraão, não. Abraão tinha que mandar o seu filho embora, tinha que se desligar dele. Porque Ismael se tornou um perigo agora para a família da fé, para Isaque. A perseguição já começou. E ele tinha que mandar embora. E aqui fica uma aplicação para nós. Às vezes é duro, irmãos, nós tratarmos com parentes sanguíneos, filhos, talvez netos, sobrinhos, pais, a gente ter que cortar os laços por causa da nossa condição espiritual. Quantos pais já não mandaram seus filhos embora e dizer, pega a sua mala e vá viver com a sua vida longe daqui, porque com essa vida não tem condições de você viver debaixo do mesmo teto, porque você se torna um perigo para a nossa vida espiritual. E às vezes o filho vai ter que ir embora. Ou o filho diz assim, pai, eu vou sair de casa porque Deus converteu o meu coração e eu não consigo mais viver com vocês vivendo essa vida. E ele vai embora. Então nós temos esses casos. Olha, Jesus, ou Paulo, aliás, ele ensinou aos Coríntios dizendo o seguinte, olha, antigamente o evangelho estava sendo pregado como hoje, e de repente tinha um casal não crente e era convertido um e o outro não. E aí Paulo disse, se o descrente quiser morar com o crente, não o abandone. Mas se o descrente quiser ir embora por causa da tua fé, deixa ele embora, vai embora, deixa ele embora. Ou seja, corta os laços.
Por quê? Porque os laços espirituais, a nossa união com Deus tem que ser mais forte do que a nossa união consanguínea. E é isso que está aqui no texto. E é por isso que Abraão tem que mandar o seu filho embora. Ele não pode brigar contra Deus. E aí o que acontece? No verso que segue, o texto diz, aqui no verso 14, no verso 13, Deus diz, olha, não fique preocupado, porque também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, antes de entrar no próximo ponto aqui, nós vamos ver a misericórdia de Deus. Abraão errou em ter gerado Ismael, juntamente com a sua esposa, errou com um erro grave. Ele não confiou em Deus. Ele quis arrumar um caminho alternativo para a redenção. E isso não era aprovado por Deus. Mas Deus está dizendo para Abraão, eu vou abençoar ele materialmente, ele vai ser uma grande nação, por ser ele teu filho, o filho daquele que eu abençoei espiritualmente. Eu vou abençoar. E aqui fica mais uma lição para nós, irmãos. Muitos de nós têm filhos que saíram de casa porque não querem servir a Deus. Estão vivendo longe. Mas você é um abençoado de Deus. Ore para que Deus o abençoe também. A gente não sabe qual é o projeto de Deus para aqueles filhos que hoje estão longe. Mas é nossa obrigação orar a Deus para que os abençoe também. E eu tenho certeza que Deus, ele vai saber a hora certa de abençoar. Talvez ele tenha misericórdia de você e insira ou converta o coração daquele filho rebelde para que ele volte para o seu verdadeiro lar. Mas seguindo aí, Abraão atende a voz de Deus. Não é isso? Abraão atende a voz de Deus no verso 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Deus deve ter falado com ele à noite, durante o sono dele, em sonhos. Levantou de madrugada, tomou pão, tomou odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então veja que Abraão, ele pegou pão, um odre de água, mais ou menos uns 12 litros de água, colocou tudo nas costas da mãe. E o menino não levou nada, né? Parece até os adolescentes de hoje. Não ajuda nada dentro de casa, não é isso? E a mãe foi levando tudo a carga e ele não foi levando nada, né? A mãe foi levando peso. É mais ou menos como acontece na geração de hoje, que nós estamos vivendo hoje, né? Muitos marmantes dentro de casa não querem ajudar os pais em nada. Os pais têm que se virar. Mas vamos lá. E aí Agar saiu andando, o texto diz aqui, errante pelo caminho. Lembra que Agar havia fugido uma vez de Sara? E ela tomou esse mesmo caminho aqui, era o mesmo caminho. Ela tomou rumo ao Egito. Mas ela estava tão atordoada que ela saiu errante. Ela se perdeu no deserto de Berseba. Ela não sabia para onde ir. Estava perdida. E andou tanto errante que o texto diz aqui na sequência que acabou a água do odre. A água do odre acabou. Não é? Então, o que nós vemos aqui, no terceiro ponto, é que Deus falou a Abraão e Abraão obedeceu à voz de Deus e cortou os laços com seu filho sanguíneo e o mandou embora porque ele não era filho da aliança. E ele teve que ir embora. E Agar então saiu andando errante pelo deserto, acabou o odre, a água do odre, e ela disse o seguinte: o menino vai morrer porque não tem mais água. E ela correu então a um arbusto, levou o menino e colocou lá
debaixo daquele arbusto, e se afastou uns 100 metros. É um tiro de arco, né? Tiro de flecha lá, mais ou menos uns 100 metros. E ela se afastou para não vê-lo morrer. Mas o texto diz que ela se afastou e foi sentada defronte, né? Distância para não, de um tiro de arco para não ver o menino morrer. Porém, levantou a voz e chorou. E no verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. O texto não diz que Deus ouviu a voz de Agar, mas ouviu a voz do menino. Vamos parar para pensar um pouco aqui. Ismael já era um adolescente aqui. Ele viveu todo o tempo com o pai da fé. Foi isso? E ele aprendeu, certamente, a orar a Deus, a buscar a Deus, a sacrificar a Deus. Ele aprendeu tudo isso com o seu pai. E quando a gente estuda o texto e lê alguns teólogos, ele diz aqui é que o menino também estava orando. O menino orava a Deus. Ele buscava a Deus pedindo socorro. E o texto diz aqui que Deus ouviu a voz do menino e não a voz de Agar. Por que Deus ouviu a voz do menino? Porque Deus amava Abraão. O menino era filho de Abraão. E Deus fez uma aliança com Abraão. E ele ouviu a voz daquele com quem ele fez uma aliança. Ele ouviu a voz. E a lição que fica para nós aqui: mesmo que os nossos filhos não sejam crentes, não tenham o coração convertidos, eles devem ser educados como filhos da aliança. E isso vai fazer uma diferença lá na frente, na vida dele. Certamente esse menino buscou a Deus e Deus ouviu a voz dele por causa de Abraão, aquele com quem ele fez aliança. Então eduque o seu filho assim. Mesmo não sendo filho da aliança, ele foi inserido na aliança através da circuncisão e foi educado assim. Agora a pergunta é, irmãos, qual foi o mal que Abraão fez em ter inserido aquele menino na aliança? Fez algum mal para ele? Nada. Fez só bem. Ele foi educado como se fosse de fato um filho da aliança, mesmo Abraão sabendo que ele não era. Mas ele foi educado assim. E hoje para nós, continua a mesma coisa, porque o Deus é o mesmo, a aliança é a mesma. Agora, a promessa não é mais uma sombra, mas já é uma realidade. O filho já nasceu. A descendência da mulher já esmagou a cabeça da serpente. E os nossos filhos devem ser educados como se fossem filhos da aliança. E eu tenho certeza que aquilo que de Deus você ensinar para ele vai estar no coração e na mente dele. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. E aí a água acabou. Acabaram-se as esperanças de Agar. E ela disse, o menino vai morrer. O menino não vai aguentar. E aqui nós temos o socorro de Deus. Né? O socorro de Deus para com Ismael, o filho de Abraão. O verso 17, que nós já lemos. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Agar estava chorando, e Deus aparece a ela e diz, olha, Deus ouviu a voz do menino. Lembra que quando Agar saiu a primeira vez, lá diz que o anjo do Senhor a encontrou. E foi uma pessoa lá mesmo, ela viu, mas agora não. Agora ele fala do céu. E agora é o anjo de Deus, não mais o anjo do Senhor. Certamente era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Lá era o anjo da aliança. E aqui é o anjo do Deus
majestoso, né? O Deus criador de todas as coisas. Então Deus está dizendo, não temas. E aqui, irmãos, vamos fazer uma aplicação para a nossa vida. Lembra que quando ela fugiu a primeira vez, o anjo havia dito para Agar que Ismael seria, ela estava com ele no ventre ainda, e Deus disse, olha, eu vou te conceder uma grande descendência. Volta para a tua senhora, porque eu vou abençoar você, e você será mãe de nações. Deus fez essa promessa para ela, lá no capítulo 16 de Gênesis. Mas ela esqueceu de tudo. Ela não levou em conta a promessa de Deus. E ela está levando em conta apenas a situação calamitosa que ela está vivendo. E ela diz, o menino vai morrer. Meus irmãos, como é fácil nós nos esquecermos da palavra de Deus em situações difíceis na nossa vida. É como se Deus não existisse, não fizesse nenhuma promessa para nós. E rapidamente nós nos esquecemos dele e começamos a fazer como Agar, dizer, acabaram-se as esperanças, não tem mais esperança para mim. Mas a voz de Deus está sempre ecoando aos nossos ouvidos, porque nós temos a sua palavra. Então Deus diz, Agar, não temas. Toma o menino pela mão, levanta, apruma-te. E Deus então abriu os seus olhos para que ela enxergasse uma fonte de água. E dali ela conseguiu descendentar-se a ela e ao seu filho. Meus irmãos, sem querer alegorizar o texto, mas fazendo uma aplicação para nós, muitas vezes nos nossos momentos de angústia, nós não conseguimos enxergar a fonte da água da vida, que é Cristo. Até que Deus abra os nossos olhos e diga assim, aqui há esperança para você. Eu nunca esqueço um pai, um presbítero lá de Santo André, em São Paulo. Ele disse que relutou com a sua filha, e a filha foi criada na igreja, e depois que inteirou seus 18 anos, achava que já podia voar sozinha, e começou a viver uma vida errada, era baladas, era festas, e ele tentou de tudo, batia, mas não tinha jeito. Até que um dia, ele disse assim, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho um Deus. E ele disse que entregou a vida da sua filha a Deus e começou a orar. E resumindo, ele disse assim, olha, hoje essa menina é uma bênção na igreja. Deus converteu o coração dela. E hoje ela serve a Deus na igreja, juntamente com os santos. Muitas vezes, irmãos, em momentos difíceis, nós nos desesperamos e achamos que não há mais esperança. Então nós devemos pedir que Deus abra os nossos olhos, os olhos da fé, para que nós possamos acreditar nas suas promessas e vivemos as promessas de Deus. Talvez hoje o que nos falta é vivermos as promessas de Deus. Então Deus socorre a Agar aqui. Não temas. Fortalece o menino, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Não é isso que está aqui? E aí nós vemos, irmãos, na última parte, o amor de Deus por Abraão, expresso na vida desse rejeitado Ismael, nesse caminho alternativo. O texto diz aqui no verso 20, que Deus estava com o rapaz. Deus não o abandonou por ser filho de Abraão. Mesmo que ele não fosse o filho da promessa, Deus não o abandonou. E Deus fez dele uma grande nação. Diz que o menino se tornou caçador, um grande caçador, hábil. Habitou no deserto. Ismael hoje Ismael são os árabes, né? Os árabes
são aí a descendência de Ismael. E a sua mãe casou ele com uma mulher lá no Egito, que era a sua terra. A sua terra. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos, além daquilo que nós aprendemos aqui, aprender mais? Primeira coisa aqui, a lição para Israel. Já ficou uma lição para Abraão lá. Porque Deus está dizendo para Abraão é o seguinte: Abraão, o caminho da redenção é meu e não teu. Então, você vai ter que mandar o menino embora e cortar os laços sanguíneos. Manda embora. E ele mandou o menino embora. Mas Deus está mostrando aqui que ele abençoou tanto o eleito quanto o não eleito. O eleito foi abençoado com bênçãos materiais. E o não eleito, com bênçãos espirituais do eleito, e o não eleito com bênçãos materiais. Ele foi um grande homem, foi poderoso. Né? Hoje os árabes aí são poderosos também. O mundo árabe aí é um povo muito rico. Por quê? Eles beberam da bênção, da graça comum de Deus. Moisés também quer ensinar aqui para o povo de Israel que Deus é poderoso e ele vai cumprir todas as suas promessas. Nós já vimos isso. Ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele não é um Deus que falha, mas ele vai cumprir. E continuando aqui conosco, uma aplicação para nós aqui. A salvação hoje, meus irmãos, assim como sempre depois da queda, nunca é pelos esforços do homem, mas é pela graça de Deus. É incrível hoje como tem muitos crentes que vão para o céu, mas que rejeitam a graça de Deus. Acha que isso é uma doutrina que não tem fundamento na Bíblia. E acaba rejeitando e com a argumentação de que se a salvação é pela graça, então nós temos o direito de pecar. Então eles dizem isso: a salvação pela graça me dá o direito de pecar à vontade. Mas não é isso. Não é a verdade bíblica. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Então Deus nos chamou pela graça para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então a graça deve gerar uma vida de irrepreensão diante de Deus, uma vida santa. Então a salvação depois da queda sempre foi pela graça. Não era pela lei, como os judeus queriam, mas era pela graça de Deus. Então, meus irmãos, não vamos rejeitar a graça, ou a graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Reforçando aquilo que nós já vimos. Não tenha medo de cortar laços sanguíneos por causa da sua fé. Nós devemos amar a Deus acima da nossa própria vida. Um filho, ele não tem o direito de trazer os seus pecados para dentro da casa dos seus pais. Se ele quer viver do jeito que ele quer viver, o filho, é verdade que nós pais não temos o poder para impedir nossos filhos de pecar. Não temos. Mas eu tenho o poder de impedir que eles pequem debaixo dos meus olhos dentro da minha casa. Então não tenha medo se você tiver que cortar laços sanguíneos por causa de Cristo. Porque quem ama filho, quem ama neto, quem ama esposo, quem ama esposa, quem ama pai e mãe, mais do que ama Cristo, não é digno de Cristo. Ele vai dizer isso. Então os laços espirituais estão acima dos laços sanguíneos. No final da história,
no dia do juízo, no dia da glorificação, lá você não vai chamar seu filho de filho. Você não vai chamar sua esposa de esposa. Você vai chamar de minha irmã, de meu irmão. Você não vai chamar o seu pai de pai. Você vai chamar de meu irmão. Então não existe laços sanguíneos lá. O que vai prevalecer são os laços espirituais. Então não rejeite a Deus por causa daqueles que querem viver vida errada. Se eles querem viver, deixa viver. Ore pela vida deles. Não vamos rejeitar a Deus por causa dos nossos parentes que resolveram viver em rebeldia a Deus. Meus irmãos, e que Deus abençoe a nossa vida e nos ajude para que nós possamos compreender que a salvação vem de Deus, que o projeto de Deus não pode ser alterado. O projeto de redenção não pode ser alterado, como alguns estão tentando hoje, achando que podem fazer alguma coisa. Nenhum projeto de Deus pode ser alterado. Mas o mundo está alterando não só o projeto da redenção, mas está alterando o projeto do casamento, o projeto da educação de filhos, o projeto da educação nas escolas. O mundo está alterando tudo. Mas no final, o que é que vai prevalecer? É o projeto de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que Ele te faça crescer na graça.